Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 4 de junho. A gente também mostra nessa edição que o Exército decidiu não punir Eduardo Pazuello por participar de um ato com Jair Bolsonaro. E os Estados Unidos vão doar 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid para vários países e 6 milhões delas para o Brasil. Um avião com mais de 527 mil doses de vacinas da Pfizer chegou ontem à noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Esse foi o 8º lote entregue pela fabricante americana ao Brasil. E com essa remessa, agora a farmacêutica entregou 5 milhões e 800 mil doses do lote de 200 milhões de doses contratado pelo governo federal. Essa foi a terceira e última entrega do imunizante ao Brasil nesta semana. As doses foram transportadas até o centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, também em São Paulo. Um levantamento da agência de notícias France Press apontou que o mundo todo já ultrapassou a marca de 2 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. As campanhas de vacinação ocorrem desde dezembro de 2020 em 215 países e territórios. Em relação à população, Israel continua a ser o país com a campanha de vacinação mais avançada. 6 em cada 10 cidadãos do país estão totalmente vacinados. O Canadá e o Reino Unido ocupam o 2º e 3º lugar, respectivamente. Entre os países com aplicações mais lentas estão a Índia, Rússia, Brasil e Japão. A vacina AstraZeneca Oxford é a mais amplamente administrada no mundo, injetada em mais de 75% dos países e territórios. Já a gente atualiza os dados da vacinação aqui no Brasil. Os bombeiros encerraram as buscas no local em que um prédio desabou ontem na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. 2 pessoas morreram, um homem de 30 anos e uma menina de 2 anos. Os dois eram pai e filha. Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, a construção que desabou era irregular. Outras 4 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. 3 feridos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e outra para o Miguel Couto, na Gávea. A região é dominada por milícias, que tem como uma de suas principais receitas a exploração imobiliária e venda de imóveis irregulares. De acordo com Eduardo Paes, a Prefeitura vai dar tratamento prioritário às famílias que sofreram mais danos e aquelas que perderam familiares. O governo fluminense declarou que tem combatido e fiscalizado as construções irregulares e que os milicianos não impedem a atuação da Prefeitura nas comunidades. Comigo, milícia não vai construir uma porcaria nenhuma nessa cidade, estamos demolindo permanentemente, e a gente tem o desafio de cuidado passivo. Para o governador do Rio, Cláudio Castro, que também foi ao local, é preciso melhorar a fiscalização de construções irregulares, que deve ser feita de forma integrada entre a Prefeitura e o Estado. Segundo o governador, ele e o prefeito terão uma conversa para alinhar estratégias e o emprego de recursos para essas comunidades. Eu acho que tem que realmente melhorar a questão da fiscalização. Tem planos de infraestrutura, de ajeitar, até com recursos que estão vindo agora, e com certeza as comunidades terão o seu quinhão de investimento. Eu acho que é importantíssimo para que novas tragédias dessas não aconteçam. Agora acho que o momento é de ajeitar a confusão que está. Castro adiantou que as secretarias de assistência social do Estado e do município já estão atuando de forma conjunta para atender as vítimas. Segundo a polícia, o imóvel que desabou era antigo. Foi construído há mais de 20 anos por familiares que moravam no local e sua construção não teria ligação com a milícia. Agentes policiais estiveram no local colhendo depoimentos de testemunhas e vítimas. A perícia será realizada assim que os bombeiros terminarem os trabalhos de rescaldo. Moradores vizinhos ao prédio que desabou e que tiveram as casas interditadas pela Defesa Civil afirmaram que não tem para onde ir e estão preocupados. Não tem. A gente vai para onde? Como? A gente tem que morar um atrepado em cima do outro. E a qualquer barulho, a gente já fica com medo. Os técnicos da Defesa Civil Municipal avaliaram os danos causados em outras edificações. 6 imóveis, além do que desabou, já foram interditados. Em abril de 2019, um outro desabamento aconteceu na mesma região, no Muzema, que deixou 24 mortos e 7 feridos, após 2 edifícios
ruírem no condomínio Figueiras de Itanhangá. Desde então, são investigadas milícias que atuam com grilagem de terras em Rio das Pedras e na comunidade de Muzema. Em maio passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu, por meio da primeira vara criminal, soltar 3 réus acusados pelo desabamento que matou as 24 pessoas na Muzema, sob a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva. O Ministério Público do Rio de Janeiro foi contrário à revogação das prisões e alegou que não é possível falar em excesso de prazo porque o processo é complexo. O Exército decidiu que não vai punir o general Eduardo Pazuello. Ele estava sendo investigado pela participação em um ato do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, mas o caso foi arquivado. Logo depois de um passeio de moto do presidente no Rio de Janeiro, no dia 23 de maio, ele subiu em um carro de trio elétrico. E o general Eduardo Pazuello foi junto. O regulamento disciplinar do Exército e o Estatuto das Forças Armadas não aceitam que militares da ativa participem de manifestações políticas. No começo, a expectativa era de que Pazuello fosse para a reserva. Na sequência, foi noticiado que haveria uma advertência. Mas a decisão do comandante-geral do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, foi outra. Em nota oficial, o Centro de Comunicação Social do Exército informou que o comandante analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados de forma oral pelo general. E como não foi caracterizada a prática de transgressão militar por parte do general Pazuello, o processo administrativo instaurado foi arquivado. Esta semana, o ex-ministro da Saúde foi nomeado para ocupar o cargo de chefe da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. A Câmara dos Deputados discute a proposta de emenda à Constituição para exigir a impressão de cédulas de papel durante a votação e apuração das eleições. Uma comissão especial foi instalada e 2 audiências já foram realizadas para tratar do assunto. A expectativa é de que o relatório seja apresentado até julho. Audiências públicas têm sido realizadas na comissão especial que discute a PEC 135 de 2019, que prevê a exigência de impressão de cédulas em papel para votação e apuração em eleições, plebiscitos e referendos no país. Pelo texto, essas cédulas serão inseridas em urnas invioláveis para fins de apuração. A autora da proposta é a deputada Bia Kicis, que tem participado ativamente das reuniões da comissão. A deputada do PSL do Distrito Federal resolveu propor uma PEC, já que outras leis com temas semelhantes aprovadas no Congresso foram anuladas na Justiça. Na justificativa, a deputada apresenta 3 projetos de 2002, 2009 e 2015 que, após a aprovação dos parlamentares, foram vetados, revogados ou considerados inconstitucionais. Eu quero deixar muito claro que essa PEC, quando nós colocamos o voto impresso auditável, sempre a intenção foi de que o voto fosse contado 1 a 1 de forma pública. Eu sempre repudiei aquela contagem numa sala fechada do TSE, na presença de 17 técnicos e um ministro, ou fechada dentro do software, porque nós não enxergamos o software. Simplesmente essa PEC foi concebida em 2019 para que depois nós tivéssemos tempo de tratar dos detalhes, que são muito importantes, em lei ordinária, porque fica muito complexo você colocar todos os detalhes para apuração na Constituição. Mas agora nós não podemos nos dar ao luxo de colocarmos numa lei e experimentarmos de uma forma, se não der certo, alterar e fazer de outra, mas já garantido pela Constituição o voto impresso, que é o meio para que se produza a contagem pública, o escrutínio público dos votos. Sem o voto impresso não tem escrutínio público. A deputada propõe que todas as urnas disponibilizadas no pleito tenham impressora. Que 100% das urnas tem que ter impressora acoplada e tem que permitir ao eleitor fazer exatamente o mesmo procedimento em todas elas. E ao final, aí sim, para a contagem pública, ou faremos 100% nas sessões eleitorais, ou faremos por amostragem, quiçá, de 20% na Justiça Eleitoral local. E aí teremos que redobrar os cuidados com o transporte das urnas, com fiscalização para que não haja fraude nesse transporte. A proposta segue em discussão aqui na comissão especial instalada para tratar do assunto. O plano de trabalho do relator, deputado Felipe Barros, prevê 6 debates. 2 já foram realizados.
Esta semana foram ouvidos ex-parlamentares, advogados e procuradores de justiça. A expectativa é que o relatório fique pronto no máximo até julho, mas o relator acredita que o texto pode ser concluído ainda este mês. O voto impresso é uma pauta defendida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e que tem ganhado força para além da ala conservadora da política brasileira. A urna eletrônica, da forma em que conhecemos hoje, começou a ser utilizada no Brasil em 1996. No ano anterior, o Tribunal Superior Eleitoral formou uma comissão com pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Centro Técnico Espacial de São José dos Campos. Em 2009, o TSE recebeu um prêmio internacional de tecnologia pela urna eletrônica, responsável por 100% da automatização da eleição no Brasil. Outras propostas já foram aprovadas no parlamento, exigindo voto impresso, mas a Justiça Eleitoral já se posicionou contra por considerar que o procedimento é um retrocesso. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a impressão do voto dá a falsa sensação de segurança, mas pode sofrer fraudes com facilidade muito maior que o voto eletrônico. O TSE informou que desde a implantação da urna, houve impressão de votos em 2 ocasiões. Em 2002, a dinâmica da impressão provocou filas e a votação adentrou a madrugada. Segundo o IDEA, Instituto Democracia e Assistência Eleitoral Internacional, 40 nações utilizam sistemas eletrônicos de votação e destes, 16 adotaram máquinas com gravação direta do voto sem impressão de boletins ou cédulas. O TSE explica que o sistema que compõe a urna foi criado para impossibilitar fraudes e que em 25 anos de existência, a urna eletrônica nunca foi corrompida. Informou ainda que existem mecanismos de auditoria e verificação, como teste público de segurança. E o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o Brasil está enfrentando uma grave crise hídrica. A declaração foi dada a apoiadores em frente ao Palácio do Planalto, pouco depois do ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, dizer que o governo estuda várias medidas para enfrentar o problema, desde a importação de mais energia até a redução na conta de luz de quem ligar o chuveiro depois das 8 da noite para fugir do horário de pico e evitar o apagão. As indústrias também funcionariam em horários diferentes. Hoje o tempo vai ficar seco na maior parte do país. Em Teresina, no Piauí, a mínima é de 23 graus e a máxima pode chegar a 33, sem previsão de chuva. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil. Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco ainda predomina em grande parte do Brasil, mas os ventos que sopram do mar vão se intensificar sobre parte da costa leste do Nordeste. Por isso, há risco para temporais e chuva volumosa a qualquer hora em toda a costa da Bahia, inclusive em Salvador, no extremo norte capixaba e também na região de Aracaju. O dia ainda começa com sol e chove de forma passageira nas demais capitais do leste e do nordeste e também sobre a região de Fortaleza. No extremo norte do Brasil, o dia ainda começa com sol e a chuva ocorre em forma de pancadas isoladas entre a tarde e a noite, inclusive nas capitais Manaus, Belém e São Luís. Em Boa Vista, o tempo permanece instável, com chuva já pela manhã. Dia de sol e tempo seco na maior parte das outras áreas do Brasil, inclusive nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e nas 3 capitais da região Sul. No Centro-Sul e Oeste gaúcho, uma mudança na circulação dos ventos provoca pancadas de chuva entre a tarde e a noite. O risco para queimadas permanece muito alto em várias áreas do país, inclusive no centro-oeste de São Paulo, interior de Minas, no centro-oeste e em áreas das regiões norte e nordeste, inclusive nas capitais Teresina e Palmas. O dia começa com 12 graus em Porto Alegre, a máxima é de 25, e no Rio de Janeiro, mínima de 19, máxima de 27 graus. A gente vai para o intervalo, na volta tem os dados da Covid no Brasil, casos, vacinação e mortes também. E você vai ver ainda que uma ativista pró-democracia foi presa em Hong Kong. A gente já traz os detalhes. Oito e 49 no horário de Brasília, o país já se aproxima de 470 mil mortes pela Covid-19 e também registrou mais de 16 milhões e 800 mil diagnósticos da doença desde o início da pandemia.
O Brasil teve mais 1.682 mortes de Covid-19 registradas de um dia para o outro. O total é de 469.388 vítimas da doença. Em 24 horas, o Ministério da Saúde contabilizou mais 83.391 diagnósticos. Ao todo, mais de 16.803.000 casos da doença já foram confirmados. A média móvel de mortes em 7 dias no país é de 1.816 vítimas por dia. A variação indica a tendência de estabilidade nos óbitos pela Covid. Esse indicador está abaixo de 2.000 mortes diárias há mais de 3 semanas. A média de novos casos está em 65.901 confirmações por dia, também indicando tendência de estabilidade. Hoje, 5 estados apresentam alta nas mortes: Acre, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Tocantins. Em estabilidade estão 13 unidades da Federação: Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. E 8 estados registram queda: Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí, Rio de Janeiro e Sergipe. Dessa vez, o estado de Roraima não divulgou os resultados do balanço diário. Hoje a Anvisa analisa os pedidos de importação das vacinas Covaxin e a Sputnik V. As duas vacinas já tiveram solicitações rejeitadas pela agência. No Brasil, até agora, mais de 71.245.000 doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas. Vamos para o balanço. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, até o momento, 48.321.000 brasileiros receberam a primeira dose, que dá 22,82% da população. E mais de 22.924.000 brasileiros receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 800.780 doses das 3 vacinas disponíveis contra a Covid no país. Os estados que mais vacinaram a população, na proporção, são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os ministros da saúde do G7 se reuniram ontem em Oxford, na Inglaterra, para discutir os rumos da vacinação contra a Covid no mundo. Eles reforçaram a necessidade de países ricos darem suporte às campanhas das nações mais pobres. Os representantes também discutem maneiras de identificar os riscos sanitários ligados aos animais. O encontro ocorre no sudoeste da Inglaterra há uma semana da cúpula dos líderes do G7, que inclui Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Vamos trabalhar junto com os parceiros do G7 para tentar cumprir o objetivo de que a vacina seja disponibilizada em todo o mundo. Afinal, esta é uma pandemia global e ninguém está a salvo dela até que todos estejam seguros. Em um momento em que as vacinas contra o coronavírus chegam lentamente aos países menos desenvolvidos, aumentam os apelos para que as nações ricas façam mais pela vacinação global. O Unicef alertou no mês passado sobre um déficit de 190 milhões de doses do que havia previsto distribuir. A agência pediu ao G7 e à União Europeia mais ações. Os nascidos em abril que receberam a segunda parcela do auxílio emergencial e não fazem parte do Bolsa Família já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. A próxima parcela do auxílio emergencial para esse grupo vai ser creditada em conta no próximo dia 27 de junho. A ativista pró-democracia Cho Han-tung foi presa pela polícia de Hong Kong. Ela é acusada de promover encontros ilegais durante a pandemia. A detenção foi feita no dia em que é lembrado o massacre da Praça da Paz Celestial, ocorrido no dia 4 de junho de 1989. Números oficiais citam 300 mortos, mas grupos de direitos humanos e testemunhas dizem que milhares de pessoas podem ter morrido naquele dia. O evento foi proibido pelo segundo ano consecutivo. Segundo informações, 4 civis se identificaram como policiais em frente ao prédio onde fica o escritório de Cho e a prenderam. A mulher foi colocada em um veículo preto e, em seguida, deixou o local. Uma fonte policial informou que a ativista foi presa sob a suspeita de promover encontros ilegais. Cho é advogada e faz parte da direção do movimento Aliança de Hong Kong.
O grupo organiza grandes vigílias em um parque da cidade todo 4 de junho para homenagear os mortos na dura repressão chinesa contra manifestantes do fatídico massacre. Agora falando de futebol, pela Copa do Brasil, o Palmeiras foi até Maceió e venceu o CRB por 1-0, gol marcado pelo William. Agora o Alviverde joga por um empate no jogo da volta para se classificar para a próxima fase. Em Santa Catarina, Avaí e Atlético Paranaense empataram em 1-1. O confronto segue, portanto, aberto. E em caso de um novo empate no jogo de volta, o jogo vai para os pênaltis, a decisão vai para os pênaltis. Em Salvador, o Internacional venceu o Vitória por 1-0. Com esse resultado, o Internacional leva vantagem para Porto Alegre e joga pelo empate para se classificar. Pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, as eliminatórias sul-americanas, jogando em La Paz, a Bolívia venceu a Venezuela por 3-1. Em Montevidéu, Uruguai e Paraguai empataram em 0-0 e jogando em Santiago del Estero, primeiro jogo da Argentina desde a morte de Diego Maradona, a seleção argentina empatou com o Chile em 1-1. Os gols da partida foram marcados por Messi e Alexis Sánchez. E em Lima, a Colômbia venceu o Peru por 3-0. Hoje o Brasil enfrenta o Equador nas eliminatórias. Há 50 dias dos Jogos de Tóquio, o Comitê Olímpico Brasileiro apresentou os uniformes que a delegação do país vai usar. As cores tradicionais da bandeira nacional foram utilizadas mais uma vez na competição dos uniformes que os representantes brasileiros vão utilizar em solo japonês, em especial nos pódios, nos treinos e no convívio da Vila Olímpica. A cerimônia de divulgação foi realizada virtualmente, sem a presença do público, mas com a participação de atletas apresentando os artigos. Os participantes seguiram os protocolos de segurança estabelecidos pela equipe médica do comitê. Como não poderia deixar de faltar, os esportistas utilizaram máscaras com filtro e tecido reforçados, especialmente desenvolvidos para a delegação. As competições se aproximam e a delegação brasileira, agora muito bem vestida, está cada vez mais preparada para o sucesso no Japão. E essa edição fica por aqui. A gente fica de olho porque a Anvisa analisa a importação das vacinas Sputnik V e Covaxin, Sputnik da Rússia, Covaxin da Índia. E você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações. Bom dia e bom fim de semana.